Jornalismo de verdade. Juiz estranho, vou falar assim, juiz estranho. No final de 2024, o escritório de advocacia da ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Sterman, que foi indicada para a Corte Militar por Lula em setembro do ano passado, recebeu R$700 mil de uma suposta empresa de serviços de tecnologia. Mas, em janeiro deste ano, o dono da empresa admitiu para a Polícia Civil de São Paulo ser um mero laranja, já que, por conta das dificuldades financeiras, decidiu vender seus dados por R$5 mil para a abertura do CNPJ. A firma em questão é a ACXITC Serviços de Tecnologia, que aparece no relatório final da CPMI do INSS como parte de uma rede de lavagem de dinheiro usada pelo careca do INSS. Essa rede é formada por mais de 40 empresas e já movimentou 39 bilhões de reais. No papel, a ACXITC Serviços tem capital declarado de pouco mais de 100 milhões de reais, sendo que o dono oficial é o paulistano Erickson de Azevedo, de 50 anos de idade, morador do bairro do Jaçanã, na zona norte de São Paulo, e Erickson de Azevedo disse em depoimento que nunca foi dono da empresa e que seus dados só estão nela porque decidiu vender as informações. O homem, na verdade, trabalha com confecção de pipas e rabiolas, além da venda de rifas. Olha que maravilha. Isso? Assim, não sobra nada no Brasil. Não sobra nada. Não sobra pedra sobre pedra. Fala do negócio dele. Você que é da área. Bom, você que é do ramo. Quando a gente só me vem na cabeça aquele PowerPoint lá do Dallagnol, né? Porque aonde está o sujeito, aonde ele coloca o dedo, não vou fazer nenhum trocadilho aqui, deixa você em casa, nós pensamos na mesma coisa, aonde ele coloca o dedo, acontece algum... O que ele tem ou o que ele não tem? Tem essa. Perdeu o outro. Mas aonde ele coloca o dedo, você vê exatamente escândalo. O motor no mecânico não deu muito certo. Ou deu, né? Vai saber. Vai saber. Onde ele coloca o dedo, né? Você vê escândalo do INSS e onde tem indicação, tem gente envolvida no INSS, né? Do escândalo do INSS. Então eu não consigo, sinceramente, eu não consigo tecer maiores comentários, porque está tudo muito nítido. Não falando claro. Mas está tudo muito nítido nessa situação. Porque uma pessoa que foi indicada recentemente, foi muito claro também as investigações da CPMI, que iniciou-se, intensificou-se a partir de 23, né, no início do Lula 3, todo esse esquema que hoje está vindo à tona. Então, como é que você vai desvencilhar isso da imagem do atual presidente da República? Sendo que a própria investigação já aponta nisso, e mais um laranja envolvido. É impressionante a quantidade de picaretagem que a gente vai encontrando quando vai puxando o fio, e sempre o mesmo personagem está próximo indiretamente ou diretamente nessa situação, seja ele, seja um parente dele. Complicado até comentar sobre isso. Agora, você veja, STM, Superior Tribunal Militar. Nós temos, desde a primeira pauta do programa de hoje, o Lulinha é ligado a Roberta Luxinger, que é ligado ao careca do INSS. Aí o dinheiro do careca do INSS entrou numa empresa, do Shimada, que foi sancionada pelos Estados Unidos por envolvimento com o PCC. Aí agora, uma ministra do Superior Tribunal Militar recebeu 700 mil de uma empresa de fachada que servia para movimentar o dinheiro do careca do INSS, que tem a sua relação com o Lulinha imaginada, suposta, porque a Polícia Federal está fazendo corpo mole para investigar, e tudo isso com a perspectiva de não se poder sequer mencionar na eleição para presidente desse ano. Pois é. Aí o Lula indica uma mulher que recebeu dinheiro de uma empresa de fachada do careca, que é amigo do filho dele. Pipa.
E ele está pondo terror porque o Trump declarou o PCC como terrorista e que a primeira empresa que virou bafo foi uma empresa que também recebia dinheiro de lavagem do mesmo Careca. Quer dizer, pô, esse Careca tá por trás de todo mundo? Pois é isso que eu ia falar. Você sentiu um Careca por trás? Me parece que esse Careca do INSS, ele era um cara do submundo, assim, que meio que todo mundo conhecia. Tipo, ó, você quer ganhar o dinheiro, quer fazer um extra? Fala com o Careca. Você quer entrar no ramo, quer comprar um apartamento? Fala com o Careca. Tá difícil a vida aí no meio político, muito difícil a vida no judiciário, tá ganhando muito pouco como funcionário público? Fala com o Careca. Me parece que o Careca era o posto Ipiranga da corrupção. Não, era a Losango. Lembra do comercial que tinha quando a mão coçar, passa na Losango. Só que a Losango era pra nós, endividado. Aí a classe política assim, passa no Careca. Me parece que passa a mão no Careca. O Careca do INSS, crescendo. Ele tem um potencial muito grande de ser o novo Paulo Roberto Costa, né? Que era o da Petrobras lá na história do Petrolão. Que é uma figura... O Paulo Roberto era uma figura central no escândalo da Petrobras. Tudo que envolvia o escândalo da Petrobras passava por ele. Aqui no caso do Careca do INSS, nós tínhamos esse escândalo do INSS no centro, mas agora, conforme as investigações vão avançando, a gente vai vendo que é muito mais que isso. Quer dizer, na pauta de hoje nós tratamos aqui de PCC e Careca. Agora você tem uma ministra do STM envolvida também, ou supostamente envolvida nesse caso. Me parece que é algo muito maior do que isso, mas que nós só saberemos depois da eleição. Ou se soubermos, né? Tem essa. Se soubermos, e o pior é, se soubermos e nada acontecer, que é que a gente fica mais doido. Agora, o INSS pediu transferência de cela no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, sob a justificativa de que ele, o Careca é muito parecido com o sobrenome do Chico, aliás, né? O Careca está preso sob condições precárias, com iluminação artificial ligada ininterruptamente e em uma cela incomparavelmente menor que a anterior, sem entradas de ventilação, impedindo a circulação de ar e luz solar. Diz que ele está perdendo o cabelo na cela pelas más condições. Os advogados também afirmam que no último dia 19 de junho, o Careca foi retirado da sua cela por 2 policiais penais que o questionaram sobre suposta falta disciplinar. Um dos motivos seria por portar um protetor labial. E também, eu fico imaginando o Careca do FGTS passando manteiga de cacau nos lábios. Isso é uma cena muito atroz. Né? E também fizeram perguntas sobre a possibilidade de ele firmar acordo de delação premiado que, segundo a defesa, causa estranheza. Aspas para a defesa do Careca. Não se trata de coincidência, mas de pressão deliberada sobre o custodiado em violação à dignidade da pessoa privada, de liberdade e às garantias do direito ao silêncio e à assistência da defesa. Fecho aspas. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal negou a acusação feita pela defesa do Careca do INSS, que reapareceu com essa história do Trump ter sancionado pessoas físicas e empresas brasileiras por suposta relação com o PCC, depois de ser declarado terrorista pelo órgão do governo federal dos Estados Unidos. Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com o PCC recebeu mais de R$500 bilhão, 514 milhões de reais, de uma empresa suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro usada pelo Careca do INSS. A empresa em questão é a Victory Trading Intermediação de Negócios, pertencente a Victor Henrique de Oliveira Shimada. Em apenas um ano, entre setembro de 2023 e setembro de 2024, ela recebeu a quantia da Wave Intermediações, considerada um dos principais CNPJs de uma rede de empresas de fachada. Depois que os Estados Unidos decidiram classificar o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas, o governo Lula
diga-se de passagem, ligou um sinal de alerta. Em um documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira, do Itamaraty, o Itamaraty admitiu o temor de uma eventual ação militar dos norte-americanos em solo brasileiro por causa dessa decisão contra as facções criminosas. Aspas para o documento oficial do Itamaratinho. A referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal. Há, ademais, o risco do uso de força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. Fecho aspas. Falando em Itamaraty, depois que o governo Lula decidiu não fazer parte das audiências públicas nos Estados Unidos que discutem as tarifas sugeridas contra o Brasil, sobrou para o Ministério das Relações Exteriores apelar para a lacração. O perfil oficial do Itamaraty, que era responsável por fazer diplomacia, resolveu fazer politicagem eleitoral da pior qualidade e tentou justificar a própria incapacidade negociadora, que resultou na recomendação do tarifaço aos traidores da pátria e a tentativa de interferência externa na justiça brasileira, se referindo à inscrição de Flávio Bolsonaro para falar na audiência norte-americana. Em publicação secundária, o Itamaraty ainda defende que as audiências seriam apenas para o setor privado e a sociedade civil, não para governos federais. Procede uma coisa dessa, Eduardo? Bom, Pavinato, a própria situação em si, né, você começa a puxar, né, uma linha e vem tudo junto. Por quê? Começa daquela situação do careca do INSS, né, ele alegando todas essas condições da cela, e aí, óbvio, está dentro do direito dele, né, de fazer a contraposição, contraditório, ampla defesa, os advogados dele o farão, porém o ponto central está sincronizado exatamente com a tese que foi exposta, né, aí vai contra a lei orgânica da magistratura nacional e contra o código de ética da magistratura, pelo ministro decano Gilmar Mendes, no Roda Viva, no TV do Cultura. Por quê? Porque ali se levantou a tese, né, exatamente que tem que tomar, antes disso já teve aquela audiência que o ministro André Mendonça se impôs, porque houve uma espécie de especulação, né, ele ali soltou no ar, e ele, me refiro ao ministro Gilmar Mendes, o governo na condução não pode incorrer em lavajatismo. E aí o ministro André Mendonça se impôs naquela ocasião, afirmando que ele não admite esse tipo de situação ou qualquer possibilidade, até porque não é ele que conduz as investigações, ele só homologa o que se apresenta a ele, é competência da Polícia Federal e da PGR. Já teve essa situação, e aí ele foi no Roda Viva, ele, o ministro Gilmar Mendes, o decano, e acabou novamente reforçando esta tese de forma mais detalhada. E aí nós temos essa semana, né, Jacques Wagner e o Ciro Nogueira, né, o senador Ciro Nogueira e o senador Jacques Wagner, também indo nessa linha. Né, e aí me remete ao ex-senador Luiz Nunes, nosso causídico EF, não vou falar o palavrão aqui para preservar vocês, mas é a mesma estrutura, tem uma fonte teórica. Jornalismo de verdade.